Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Capital Natural. Muita gente não sabe, mas a ONU declarou o período de 2021 a 2030 como a década da restauração dos ecossistemas. Esse reconhecimento, feito ainda em 2019, durante a Assembleia Geral daquele ano, vem bem a calhar para o momento pós-pandemia em que a humanidade vai enfrentar o desafio duplo de se recuperar dos estragos sofridos em diversas áreas e não repetir os erros que levaram à crise. Erros como a ideia atrasada de que a saúde dos ecossistemas impede o desenvolvimento econômico, ou ainda a visão de que o bem-estar humano pode ser desvinculado de um meio ambiente saudável. Restauração ecológica é o mandamento da nova década. Como uma visão integrada para o enfrentamento da crise ambiental, pode virar consenso na sociedade? Quais têm sido as contribuições das universidades e da sociedade civil para o avanço dessas pautas? Como a experiência dos povos originários do presente podem contribuir para o enfrentamento conjunto dos desafios da década da restauração? São algumas perguntas que a gente faz nesse programa e que a gente vai daqui para frente tentar responder. Por isso, eu recebo hoje a doutora Sônia Regina Dacal Seixas, professora do doutorado em Ambiente e Sociedade e atual coordenadora do NEPAM, o Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais da Unicamp. E Miguel Calmon, doutor em Ciências do Solo pela Universidade Estadual da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e consultor sênior do Programa de Florestas do World Resources Institute, WRI Brasil. Muito obrigado aos dois pela presença, sejam bem-vindos por aqui. Doutora Sônia, eu começo com a senhora, então, perguntando o que é o NEPAM, como ele pode se encaixar na discussão que nós vamos apresentar no programa de hoje. Boa tarde a todos e todas. É um prazer aceitar o convite de vocês. Muito obrigada. Em nome do NEPAM. O NEPAM é um núcleo de estudos e pesquisas ambientais da Unicamp. Ele é um núcleo que tem uma trajetória de 35, 36 anos e congrega pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, todos ligados na questão ambiental, na questão socioambiental e suas diferentes abordagens. O NEPAM também cedia, desde 2004, o programa de doutorado em Ambiente e Sociedade, que é um programa que se preocupa especialmente com as questões socioambientais em suas diferentes dimensões. Então, nós temos formado estudantes, alunos, profissionais, né, posteriormente à conclusão do seu trabalho, que se preocupam com as diferentes problemáticas que nós temos vivido de longa data. E eu acho que, principalmente, tentando equacionar o dilema, que na realidade não deveria ser entendido como um dilema, que é a questão do desenvolvimento e a questão ambiental. Basicamente, esse é o nosso enfoque de trabalho. Miguel, conte-nos um pouco sobre o WRI, como é que ele começou e como o senhor começou a ser consultor nessa área. Perfeito. Em primeiro lugar, muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui nesse programa tão importante, né? Principalmente para os desafios de hoje, né? E o WRI Brasil é um instituto de pesquisa aplicada, foi criado na década de 80, né? Começou nos Estados Unidos, com foco de trabalhar com a sustentabilidade, né? Naquela época já existia bastante preocupação com o que estava acontecendo no mundo, que poderia afetar a sustentabilidade da humanidade. Foi criado o WRI, e hoje ele trabalha em vários países, e aqui no Brasil nós trabalhamos com 3 temas, florestas, cidades sustentáveis e mudanças climáticas. Mas no mundo a gente trabalha também com outros temas, como energia, como água, alimentos. Então, assim, o foco, de novo, é como trabalhar criando evidência científica, né, gerando estudos, ferramentas que possam ajudar os tomadores de decisão, pode ajudar as políticas públicas, que contribuam para a sustentabilidade do nosso planeta. E aqui no Brasil, eu comecei a trabalhar no WRI no programa de florestas, e a gente tem focado muito na recuperação de áreas degradadas, ou seja, na restauração de áreas degradadas, por entender que essa é talvez um dos maiores desafios hoje
do nosso planeta aí, uma forma não só de contribuir para as mudanças climáticas, mas também para atingir outros objetivos importantes e recuperar esses milhões de hectares de áreas degradadas que nós temos hoje no nosso país. Bom, você que está nos assistindo, guarda um pouquinho das respostas dos nossos dois convidados, que eu vou voltar a esses pontos daqui a pouquinho. Agora a gente vai falar um pouco sobre esse tema que foi escolhido pela ONU em 2019, a restauração da década abrindo em 2021. Ou seja, antes da pandemia tomar conta do mundo, antes do mundo acabar, ou do mundo paralisar suas atividades. E aí, doutora Sônia Regina, qual a importância da escolha de 2021 até 2030 como a década da restauração e por que, para a gente poder já apresentar esse assunto, a ONU considera tão importante que essa discussão se dê agora, esse ano? É fundamental esse desafio que a ONU se colocou e nos colocou enquanto sociedade, enquanto cientistas, porque nós temos uma trajetória, a ONU é responsável por isso fortemente, de trazer um projeto de civilização, digamos assim, se a gente considerar as agendas, né, as grandes agendas que a ONU tem promovido, associada ao projeto de desenvolvimento sustentável e formas de alcançarmos esse desenvolvimento sustentável. Então, em 2015, foi lançada a Agenda 2030, que é um marco civilizatório importante, porque ela avança em relação a todas as agendas anteriores que ela se colocou enquanto sociedade. O Brasil é signatário, ou era signatário, da Agenda 2030, junto com mais 168 países. Nesse momento, antes, né, de enfrentarmos o que temos enfrentado desde 2020, né, desde março de 2020, quando a OMS declara um estado de pandemia, né, uma situação global dificílima, que alguns países já estão começando a lidar de uma maneira. Então, antes disso, a ONU complementa o trabalho da Agenda 2030 com a instauração de uma década preocupada com a restauração ambiental. Por que isso? Porque é um elemento importante para que os objetivos, os 17 objetivos da Agenda 2030, possam se materializar com algo que é fundamental para a saúde humana, para a saúde do ambiente, para a biodiversidade, e para lidar com situações extremas como essa que, de uma certa maneira, já vinha sendo antevista pelos cientistas em relação à possibilidade de enfrentarmos situações pandêmicas em função do uso e ocupação do solo e das florestas de maneira desordenada pelos seres humanos, que somos nós, né, responsáveis diretos por esse momento que a gente está vivendo. Não podemos negar isso. A senhora, de forma muito sábia, colocou o papel do Brasil ele meio que em dúvida, quase que escorregando entre o que fomos e o que somos hoje. Eu queria ouvi-lo sobre isso. Começo com a senhora e peço a complementação, doutor Miguel. Como é que está o Brasil nessa discussão hoje em dia? É uma pergunta até triste, né? A pergunta é triste porque a resposta é mais triste ainda, né? Nós estamos vivendo, quer dizer, nós fomos, o Brasil tinha um protagonismo nas últimas décadas em função de uma construção científica, uma construção histórica, uma construção política, de consolidar um protagonista importante sobre as questões ambientais no planeta. Isso começou a ser desmantelado a partir dos anos de 2016 e se materializa a partir do ano de 2019. Nós perdemos nosso protagonismo, estamos perdendo a cada dia, não só por políticas, por desmantelamento das políticas ambientais que tínhamos conquistado, como também por um negacionismo
do papel da ciência e de tudo que nós já tínhamos avançado em termos de ciência no nosso país. Em termos de organização social também, dos institutos de pesquisa, das organizações voltadas à questão ambiental, que atuam no Brasil em consonância com organizações internacionais, como o Dr. Miguel aqui representa. Então, todo o nosso trabalho, toda a nossa luta política, social e científica chegou num momento de descrédito. Nós perdemos o nosso protagonismo e, mais importante que isso, porque esse protagonismo ele significava o que nós vínhamos fazendo enquanto cientistas, enquanto formadores, enquanto universidades públicas, universidades e centros de pesquisa. Nós perdemos o protagonismo de influir decisivamente nas políticas ambientais que já tínhamos conseguido alcançar ao longo do tempo. E isso fica mais grave em função do momento que nós estamos vivendo de desmatamento, de desrespeito aos povos tradicionais, aos povos originários, principalmente na Amazônia, e, consequentemente, o enfrentamento de um evento extremo, importantíssimo, como uma pandemia, está sendo tratada de uma maneira tão desrespeitosa e tão aviltante como a gente tem vivido. Não é à toa que nós já chegamos, num momento em que todos os países, ou pelo menos uma grande parte dos países civilizados, têm conseguido lidar com a pandemia de uma outra maneira. Nós estamos hoje vivendo o luto de 460 mil brasileiros e brasileiras que perderam suas vidas em função de uma política desastrada de saúde e de ambiente. Permite, assim, antes de falar sobre o Brasil, eu acho importante falar sobre a década da restauração, porque esse movimento global da restauração, ele começou, na verdade, há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás foi estabelecida uma parceria global de restauração de paisagens, e em 2011 foi assumido um compromisso, foi criado, na verdade, o desafio de Bonn, eles chamam de Bonn Challenge, que ali se estabeleceu uma meta ambiciosa de recuperação de 150 milhões de hectares de áreas de florestas degradadas, e depois, em 2014, colocaram mais 200 milhões de área de recuperação até 2030. Então, hoje nós temos uma meta global de recuperação de 350 milhões de hectares de áreas degradadas. Se você imaginar, de 2011 até agora, os avanços foram feitos com relação à recuperação de áreas, ele foi muito tímido, na verdade. E esse avanço é importante porque, na verdade, essas metas foram estabelecidas para poder lidar com a questão das mudanças climáticas, ou seja, uma das formas de você diminuir os impactos das mudanças climáticas é justamente de diminuição do desmatamento, a conversão de ecossistemas naturais e da recuperação de áreas degradadas. Então, a década ela vem para dar uma última chance para nós, ao menos, nos mobilizarmos como sociedade. Aí eu estou falando mobilizar os governos, seja federal, estadual, municipal, o setor privado, a sociedade civil, todas as comunidades tradicionais, a sociedade urbana como um todo, para, de fato, fazer isso acontecer. Então, acho que a década da restauração ela vem num momento crítico para nos alertar que a gente precisa acelerar e aumentar a escala, porque se nós não atingirmos esse compromisso de recuperação de 350 hectares de áreas florestais degradadas até 2030, nós vamos ter um problema sério com relação às mudanças climáticas. Então, é uma obrigação nossa de fazer isso acontecer. E o Brasil, ele se comprometeu nesses 350 milhões com 12 milhões de hectares, no Acordo de Paris de recuperação de áreas degradadas. Então, o Brasil, como a gente ouviu aqui, nós tivemos alguns retrocessos, mas, por outro lado, a gente precisa enxergar que o Brasil ele ainda pode assumir esse protagonismo, porque ele é o país que tem um conhecimento muito grande de florestas. Na área de restauração, a questão da ciência está muito equacionada. Hoje foi bastante interessante, não sei se vocês viram, mas circulou um artigo, foi publicado na revista Nature, mostrando que o desmatamento tem diminuído a precipitação e o retorno da agricultura na bacia amazônica. Então, o Brasil, nós, apesar desse retrocesso, mas eu acho que é importante lembrar que nós temos estados brasileiros, municípios brasileiros com programas inovadores de recuperação de áreas degradadas, conservação de florestas. Então, a gente precisa trabalhar muito com esses estados protagonistas, que têm seus programas de recuperação de áreas degradadas, para ajudá-los a aumentar a escala da restauração.
e, de novo, mostrar para fora do mundo, né? Assim, nós vamos pensar no país, né? Então, existe o governo, o país como um todo, é mostrar que o Brasil, ele é, sim, um país que pode ser o líder mundial na recuperação de áreas degradadas, na agricultura de baixo carbono, na redução do desmatamento. É uma questão de vontade, não só política, uma vontade da sociedade. Então, a gente precisa acreditar que a gente pode fazer acontecer e nós temos essa última chance, que é essa década. O que a gente não quer deixar para as futuras gerações é um legado de desmatamento, um legado de áreas degradadas, porque isso, com certeza, não traz nenhum benefício para a sociedade. Nós temos hoje, no Brasil, pelo menos 50 milhões de hectares de áreas degradadas em nível alto ou severo e moderado de degradação, que não prestam nenhum serviço para a sociedade, nenhum. Então, o que nós temos que fazer? Transformar essas áreas em áreas produtivas. E essas áreas não produzem também alimentos, não produzem energia, não produzem fibra, nada. Então, como recuperar essas áreas e, ao mesmo tempo, gerar não só os benefícios econômicos que podem ser gerados na recuperação dessas áreas, com benefícios ambientais, como eu falei aqui, as mudanças climáticas é um dos objetivos óbvios, mas veja, hoje estamos enfrentando uma nova crise hídrica e energética. Então, nós temos que preparar para, de novo, colocar essas áreas para produzir serviços ambientais para a sociedade. Não adianta a gente ficar adiando uma coisa que não é um custo para a sociedade, mas sim um investimento. E, como ouvimos falar muito bem, temos aqui uma pandemia que gerou um desemprego muito alto e não tem forma mais rápida e eficaz de gerar emprego do que a cadeia da restauração florestal. Já é comprovado que ela gera muitos empregos, além de gerar renda. Então, a gente tem que realmente entender que investir em restauração hoje, nessa década, é bom para o país, é bom para o planeta, é bom para as pessoas. Eu falei em investir em restauração. O atual ministro do Meio Ambiente do Brasil fala muito em atrair investidores para a Amazônia especificamente. Por que o discurso de Ricardo Salles não casa com a vinda de investidores para a Amazônia, por exemplo? O que atrapalha, o senhor que está também de fora observando o Brasil, através do Instituto e através da Universidade da Pensilvânia, o que atrapalha o investidor hoje em pensar no Brasil como algum lugar que ele possa, de fato, ali colocar o seu dinheiro, investir e ter a restauração do ecossistema? Essa é uma boa pergunta. Veja bem, boa parte do recurso que hoje vem para a agenda ambiental, isso é no mundo inteiro, ou agenda de sustentabilidade, ele é da agenda de mudança climática. A partir de quando você entende que, para resolver a questão da mudança climática, no caso do Brasil, onde o grande responsável pelas emissões é a mudança do solo, que inclui o desmatamento, inclui também a agricultura, você precisa resolver a questão do desmatamento. Então, se eu sou um investidor, que eu quero investir o meu recurso, por exemplo, para reduzir as minhas emissões, por exemplo, ou para ajudar a mudança climática, se eu vejo um país onde o desmatamento aumenta, existe uma resistência muito grande, porque, assim, eu vou investir em restauração, mas, por outro lado, eu estou tendo aqui o desmatamento. Então, a conta não fecha, porque a solução tem que ser uma solução completa. Então, é importante que a gente faça o nosso dever de casa e vale ressaltar aqui, nós temos boas políticas públicas para trabalhar nessa agenda. Nós temos um código florestal que, ele implementado, ele pode tornar o Brasil um país inovador no que diz respeito à conservação e à restauração de áreas degradadas. Nós temos aqui o plano ABC, agora tem um ABC+, que é um plano de agricultura de baixo carbono, de baixas emissões na agricultura, que é um programa espetacular. Ou seja, esse programa bem implementado, ele pode trazer muito retorno, não só para o Brasil como um todo, mas trazer um retorno para toda a sociedade e para o planeta, para os climáticos. E a mesma coisa do desmatamento. Você hoje não precisa, isso se repete todo dia, através de artigos, ou na imprensa, ou nas trocas, ou nos grupos. Não precisamos desmatar mais nenhum hectare para produzir os alimentos que o Brasil e o mundo precisam. Nós já temos muitos hectares. Assim, quando eu falei 50 milhões de hectares de áreas degradadas, estou falando de 50 milhões em estado severo e moderado. Nós temos quase 70 milhões em degradação. Na verdade, falam até em 100 milhões. Nós temos área suficiente no país hoje que tem uma aptidão agrícola que a gente pode produzir nessas áreas sem desmatar nenhuma área de florestas, ou de cerrado, ou de caatinga, ou do Pantanal, ou do Pampa. Então, assim, e nós temos a tecnologia, isso que eu acho que é mais interessante. Nós temos a ciência, nós temos a tecnologia, já mostramos que a gente pode fazer em larga escala. Então, é questão de vontade política. Agora, como eu falei, nós temos muitos estados fazendo um trabalho belíssimo nessa área para ajudar a questão da mudança climática, a questão, né, como a gente ouviu aqui da professora, aqui, a questão dos ODS, né? Então, nós temos, assim,
O Brasil, de novo, ele é um país espetacular. E ele tem que ser o país que vai mostrar ao mundo como fazer isso acontecer. Então, se nós não fizermos, nós estamos falhando não só no país, estamos falhando também para o planeta, para todo o mundo. Então, essa é a nossa responsabilidade. Quando a gente fala que a Amazônia é brasileira, não é do mundo, etc., nós temos que lembrar que o que acontece na Amazônia tem reflexo no mundo inteiro. Então, por isso que o mundo se preocupa com a Amazônia, porque ele sabe a importância que é, mas quem deve se preocupar mais com a Amazônia ou com todos os ecossistemas é os próprios brasileiros. Como eu já falei, o que acontece hoje, que a gente destrói o nosso capital natural, ele tem um impacto direto na economia do país. E você vê que a questão, por exemplo, da crise hídrica, ela tem um impacto econômico enorme. Já vimos isso acontecer antes e vamos assistir isso de novo. Então, a gente precisa lembrar que é importante sempre se conciliar a conservação com a restauração, com a conservação e a inclusão social. Isso é o que o Brasil precisa fazer. Doutora Sônia, a senhora gostaria de complementar? Sim, eu acho que o doutor Miguel tocou no ponto perfeito, né? As experiências brasileiras, né? Se a gente considerar os diferentes estados, nós já temos experiências positivas, exitosas. Nós temos ciência, nós temos todos os elementos para considerar e para resolver as nossas questões ambientais, até porque a nossa legislação ela é uma legislação importantíssima. Nós já avançamos muito. Agora, nós precisamos reconhecer a importância desse avanço feito até então e da necessidade urgente de enfrentarmos esse futuro, o futuro das mudanças climáticas. E eu gosto de pensar que a ideia quando a gente fala em mudanças climáticas para a população em geral, parece algo que está distante dela, mas não é verdade. As mudanças climáticas elas já vêm acontecendo gradativamente na nossa realidade planetária. E é interessante que a ciência, que os cientistas, ao produzir os relatórios do IPCC, já em 2007 apontavam que o impacto das mudanças climáticas nas mudanças de vetores e a consequência de epidemias ou pandemias por novos modelos, por novos vetores, por mudanças no padrão de zoonoses, já estava presente no relatório de 2007, alertando a sociedade, alertando ao planeta que nós tínhamos a possibilidade de lidar com isso. Só que parecia que era algo que estava distante de nós. Que, 2007, isso é lá para 2050, eu nem vou estar aqui, né? Mas só que o evento extremo, e eu tenho trabalhado essa possibilidade de pensar a pandemia como um evento extremo decorrente de mudanças climáticas, desde um artigo que eu e uma colega do NEPAM, a professora Leila Ferreira, publicamos ano passado, para pensar a pandemia como um exemplo de evento extremo e de que maneira nós vamos lidar com isso. Porque quando a gente fala na crise hídrica, como o doutor Miguel muito bem lembrou, que vivemos recentemente em 2014 e estamos ameaçados de enfrentá-la novamente, ou inundações, ou mudanças que parecem algo distante, né? Aumento do nível do mar, seca, inundação, parece que são coisas distantes, mas quando a gente pensa numa mudança de padrão dos vetores de doenças que poderiam nos atingir, nós estamos lidando agora com um exemplo de evento extremo, que foi planetário, que está sendo planetário, e de que maneira nós, enquanto sociedade, nós, enquanto governos federal, municipal, estaduais, vamos lidar com isso. Nossa situação mostrou que nós não fizemos bem a lição de casa. Por quê? Obviamente que nós tivemos um efeito contrário à ciência e um efeito contrário a políticas globais que os outros países, muitos países, adotaram. Nós não temos tratamento para essa doença. Provavelmente nós vamos
podemos não ter para outras que virão. Como é que nós vamos lidar com isso? Nós vamos não respeitar as florestas, nós não vamos respeitar a preservação ambiental e vamos estar submetidos a essas intempéries? A pandemia é um exemplo de evento extremo. Como é que a gente vai lidar com isso? Como é que nós vamos organizar as nossas instituições, a nossa sociedade, para lidar com uma situação como essa? A gente tem um programa inteiro aqui para tentar debater isso. A senhora já levantou alguns pontos que eu quero abordar no próximo programa, do próximo fim de semana. Mas antes de encerrar o programa de hoje, já que estamos na Semana do Meio Ambiente, eu vou pegar um título da senhora que é mestre em Sociologia, para pensarmos na sociologia e na nossa sociedade diante desse momento e diante da Semana do Meio Ambiente. O quanto que nós, brasileiros, hoje estamos talvez correndo atrás do próprio rabo, porque a gente está discutindo o lado político e esquecendo desses outros pontos tão importantes, inclusive de que a pandemia é um evento extremo e de que nós precisamos sim lidar com outros eventos extremos mais para frente. Bom, o papel da sociologia, a minha área específica de atuação é a sociologia ambiental. O que a gente trabalha, né, nessa dimensão? É não separar o ambiente e o ser humano, né, a humanidade. Nós temos que trabalhar com essas duas dimensões. Eu não consigo pensar em gerar empregos, em restaurar o ambiente, se eu não incluir o ser humano, os homens e as mulheres desse país, nessa abordagem, na importância dessa abordagem. Eu tenho que considerar, a nossa sociedade precisa considerar o nosso papel coletivo e entender que o planeta, que nós só temos um planeta, que nós só temos uma casa. O nosso ambiente é a nossa casa. Nós precisamos cuidar dela com sabedoria, cuidar dela com dignidade, cuidar dela com a gestão e o reconhecimento da importância desses aspectos todos. Se nós não considerarmos o ambiente construído, o ambiente existente, nós não vamos manter ou ter condições de ter uma sociedade. Não existe sociedade sem pensar sem a dimensão ambiental. Você vai ouvir agora a Querechú Mirim. Ela é presidente da Associação Guarani da Aldeia Crucutu e educadora indígena. Vamos ouvir. Olá, meu nome é Querechú Mirim, sou educadora indígena, moro aqui na Aldeia Crucutu, terra indígena Tenondeporã, em São Paulo. Então, eu vou contar um pouco da nossa experiência com o reflorestamento, né? Aqui a gente tem uma área de 25 hectares demarcada, né? E reconhecida nós temos mais de 15 mil hectares. Então, com isso a gente está retomando essas áreas, né? E formando novas aldeias. E algumas áreas já estavam desmatadas, né? E outras eram áreas para cultivo de plantas ornamentais, né? De outras espécies, né? Então, nessas áreas, algumas áreas a gente está aproveitando para fazer o nosso plantio tradicional, né? Cultivar nossas plantas tradicionais. E outras a gente está reflorestando, né? Com a ajuda de ONGs, parceiros, né? Que apoiam essa iniciativa de reflorestamento. E também temos a nossa própria organização interna da terra indígena, que a gente também consegue fazer esse trabalho, né? Tem alguns parceiros nossos, ONGs, como por exemplo o Instituto Clélia Angelon, né? Que trouxe para a gente mudas de árvores frutíferas, né? E árvores, né, da região mesmo, né, nativas, para a gente poder fazer esse trabalho de reflorestar essas áreas, né. Então, a gente está bem no começo, mas é isso que a gente tem para agregar um pouco, né. E para a gente é muito importante, né,
preservar a natureza, né? Agora para a gente é isso que está importando mais, né? A gente sempre cuidou da natureza, mas só que quando a gente tem a oportunidade de fazer isso mais ainda, a gente vai continuar fazendo, né? Dessa forma, a gente encerra a nossa primeira parte da discussão de hoje sobre reestruturação de ecossistemas. Muito obrigado ao Dr. Miguel e também à doutora Sônia pela presença aqui hoje. Na semana que vem a gente tem mais uma conversa marcada, ainda sobre o mesmo tema, mas a gente vai falar, por exemplo, do papel do jovem, de como os jovens estão cada vez mais ativos. E a gente vai falar mais sobre Cerrado, Mata Atlântica, sobre a Amazônia também. Espero no próximo fim de semana aqui no Band News TV. Agradeço aos nossos convidados por hoje. Já tem um encontro marcado para o próximo fim de semana. Boa semana pela frente, continue se cuidando e você pode acompanhar o Capital Natural também nas nossas plataformas digitais.